Amigos do Ideal Espírita, estamos aqui para contar para todos vocês que nos assistem nesse momento a história do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. Como foi que tudo começou? Quando começou? A trajetória dos trabalhos que o CEP tem realizado há mais de 40 anos, enfrentando todas as dificuldades dos preconceitos religiosos, sociais, enfrentando as dificuldades financeiras. Enfim, é uma trajetória cheia de muita luz, é uma trajetória cheia de muita vida, de muito amor e dedicação exclusiva da minha pessoa. Quando eu falo de CEP, eu estou falando de Vicente. Vicente e CEP, CEP e Vicente se torna uma mesma coisa, porque meu principal objetivo é o CEP nessa atual existência. Minha família, meu trabalho, a sociedade, mas o CEP tornou para mim a grande obra da qual eu me faço responsável pelo desempenho, pela sua trajetória, por todo o seu trabalho. Vamos lá. Eu tinha 17 anos de idade para 18 anos de idade, quando eu tive o meu primeiro contato com a literatura espírita. Eu comprei este livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, numa casa de artigos de Umbanda, a Casa do Caboclo. Esse livro foi o ponto culminante para a minha iniciação à doutrina espírita, ao espiritismo, ao movimento espírita. É uma longa trajetória da qual eu cheguei em casa com este livro e eu apresentei ele para o meu pai. Com isso, o meu pai, então, viu que eu estava com uma obra espírita na mão e me perguntou: filho, que livro é este? Então, eu apresentei ao meu pai este livro que está aqui em minhas mãos. Evangelho segundo o Espiritismo. Meu pai disse: na minha casa não entra obra do demônio, do capeta. Eu disse: pai, este livro não é obra do demônio. Esse livro é o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. É o Evangelho contextualizado. E me lembro muito bem que eu abri este livro numa página chamada Ajuda-te e o céu te ajudará. Buscai e achareis. E fiz a leitura do trecho para o meu pai. E disse a ele: pai, como que é essa obra? O senhor acha que realmente é do capeta, do demônio? É uma obra diabólica? Aí, mas eu não quero saber disso dentro da minha casa. Eu não sou espírita, não gosto de espiritismo, é proibido praticar espiritismo. Eu disse a ele: pai, é um livro que eu vou ficar com ele por toda a eternidade. E aí foi a minha trajetória no movimento espírita. Aí veio a minha vida, eu fiz o tiro de guerra, depois entrei para a empresa Pains, e depois eu conheci a minha esposa hoje, Eliana Maria Cardoso, casei com ela, eu tinha 24 anos de idade, e foi aí que começou toda a minha trajetória dentro do movimento espírita. Certamente eu fui assim, procurei inicialmente o terreiro de Umbanda, foi onde eu comecei. Durante uns 3 meses eu frequentei o terreiro de Umbanda. Depois eu saí procurando um centro espírita para poder frequentar. E onde eu fui cair? No Centro Espírita Irmão Camilo, ali na Avenida Amazonas, número 800, no bairro Cidil. E ali eu cheguei numa noite onde o senhor Wilton Tonelli estava fazendo uma palestra sobre o Consolador Prometido.
eu cheguei e fiquei vislumbrado com aquela palestra do professor William Tonelli. E disse para minha esposa que estava comigo, encontrei o meu caminho, encontrei o que eu gostaria. E aí a minha vida ficou assim, mais preenchida de uma perspectiva de ter encontrado realmente o que eu gostaria. Porque eu estudava muito esoterismo, eu estudava umbanda, quimbanda, eu estudava ciências, eu estudava de tudo que aparecia. Mas o meu ímpeto era conhecer realmente algo mais substancial, mais concreto, que no meu caso é a doutrina espírita. Aí meu contato foi esse. E aí eu me casei, depois de um certo tempo, eu construí a minha casa, da qual hoje eu estou sobre ela, e essa casa era um barracão pequeno, de 3 cômodos, aonde eu comecei então a viver com a minha esposa, a minha filha Keter, e foi quando eu construí aqui neste local, numa casa aqui ao lado da minha casa, uma casa velha na esquina, havia um cômodo, da qual eu apropriei dele e montei ali o meu laboratório, a antiga sede do CEP, na onde tudo começou a partir do ano de 1975. Foi quando eu montei esse pequeno laboratório. Foi aqui que começou a minha grande carreira. Foi aqui nesse local, aconchegante, pequeno. O que aconteceu? Eu montei esse local com vários aparelhos eletrônicos, vocês podem ver. Uma literatura que eu já havia conseguido, algumas enciclopédias de ciências, de literaturas de conhecimentos gerais, alguns livros espírita, já tinha um pequeno telescópio e já realizava alguns estudos. E com isto, alguns amigos aproximou de mim, dentre eles o Pedro Romão. E nós começamos então aqui nesse pequeno local do CEP, fazemos algumas reuniões de estudo do Evangelho. E o CEP então começou a ser frequentado por várias pessoas da minha vizinhança. E tinha noite que nós tínhamos ali 5, 8 pessoas. Nós fazíamos estudo do Evangelho e em seguida tínhamos trabalho dos passes. Mas eu vi que meu trabalho não era bem este. O trabalho de imediatismo, o trabalho de socorrer as pessoas. Foi então que eu comecei a investir mais ainda no estudo, na pesquisa. Eu fui no Livro dos Médiuns, lá no capítulo 29, no item 334, e pude observar que os espíritos disseram a Allan Kardec que a dificuldade ainda grande de reunir crescido número de elementos homogêneos, deste ponto de vista, nos leva a dizer que, no interesse de estudos e por bem da causa mesma, as reuniões espíritas devem tender antes à multiplicação de pequenos grupos, de que a constituição de uma grande, digamos assim, aglomerações de pessoas. Então, ele propôs a construção de pequenas células, pequenos grupos que pudessem estudar a doutrina espírita. Esses grupos correspondendo entre si, visitando-se, permutando-se essas observações que outrora a gente já fazíamos, podem desde já formar um núcleo da grande família espírita, que um dia consorciará todas as opiniões e reunirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. Então essa foi a proposta inicial dos espíritos a todos nós espíritas. Eles disseram a nós que a queda de uma grande associação seria um insucesso aparente para a causa do espiritismo, da qual seus inimigos não deixaria de prevalecer-se. Disse que a dissolução de um grupo pequeno passa despercebidamente, concordamos com eles, e ao demais, se um
se dispersasse, 20 outros se formariam ao lado deste. Ora, 20 grupos de 15 a 20 pessoas obterão mais e muito mais e farão pela propaganda do que uma assembleia de 300 ou 400 pessoas. Então vejam vocês que eles disseram que em vez de nós reunirmos uma grande assembleia, contendo ali 400 pessoas, que nós fizéssemos pequenos grupos. Esses pequenos grupos fariam, pelo trabalho da entrosagem entre si, eles fariam o quê? Esse trabalho de propagação muito mais intensa, muito mais profunda, porque formariam pequenas células que, entrosadas entre si, comungando o mesmo princípio, da unidade de princípio, da unidade de sentimentos, eles fariam um trabalho muito maior do que uma grande aglomeração. Porque se numa grande aglomeração um desses elementos caíssem, poderia toda a instituição cair junto. Aí, tendo pequenas células separadas, mas entrosadas pela unidade de princípio, se um elemento caísse, passaria despercebidamente. Foi nessa lição, então, que eu tive a ideia de fazer um trabalho chamado CEP, Centro de Estudos e Pesquisa Espírita. Minha intenção era fazer um grupo de estudo, que nós chamamos de Grupo Allan Kardec, da qual nós tivemos a adesão de vários companheiros do movimento espírita. Mas uma das coisas que me motivou muito, outro ponto fundamental da criação do CEP, foi o meu interesse pelos estudos da ciência. A ciência, de um modo geral, a física, a química, a biologia, a astronomia, a eletrônica. Sou um velho apaixonado pela ciência. Com isso, nesse meu pequeno laboratório, construí alguns aparelhos eletrônicos de pesquisa, visando a posteriori pesquisar a doutrina espírita, os fenômenos espíritas. Então aqui nós construímos um laboratório de revelação de filmes fotográficos, na onde nós elaborarmos slides para a projeção dos nossos estudos, nossas palestras. Tínhamos telescópio, microscópio, muitos produtos químicos, fazíamos muitas experiências de química, de física, de astronomia. Com isso, nós realizamos muitos experimentos científicos, estudando a vida, estudando as propriedades da matéria, estudando os astros, estudando, enfim, o fenômeno da vida. Me apaixonei muito. Com isso, criamos uma série de equipamentos eletrônicos, da qual nós pesquisamos muito no CEP por longos tempos. O CEP, então, teve a sua fase inicial, que era uma fase voltada mais pelo estudo e a pesquisa científica da doutrina espírita. Nós não tínhamos a pretensão nenhuma de um trabalho social, de um trabalho, digamos assim, mediúnico, de um trabalho, digamos assim, de fazer uma divulgação em plena atividade. Era mais um trabalho voltado para poder estudar, pesquisar os fenômenos. Eu tinha um interesse muito grande em estudar os fenômenos parapsicológicos, ou os fenômenos mediúnicos. E aí nós construímos uma série de equipamentos, dentre eles nós temos aqui a primeira câmara Kirlian, da qual eu construí com muita dificuldade, porque eu não conhecia ainda. E pesquisando a respeito da bobina Tesla, de Tesla, eu consegui construir essa pequena máquina, chamada câmara Kirlian, que vocês estão vendo aqui. E ali, uma série de experiências nós começamos a fazer. Eu gastei dezenas, centenas de metros de filme diapositivo, produtos químicos que vocês estão vendo aqui, para a revelação desses mesmos filmes. E passei noites e noites em claro, fazendo experiências de Kirlian. Está ela aí, muito ainda artesanal, porque todos os nossos aparelhos eram muito artesanal. Tive a felicidade de fazer um aperfeiçoamento dela e construir uma segunda câmara Kirlian, que
vocês estão vendo aqui, mais modernizada, mais sofisticada, com uma potência maior. Realizamos centenas, milhares de fotos Kirlian, para vocês terem uma ideia. Aí, por fim, construí uma mais moderna, uma câmera Kirlian digital. Vocês estão vendo aqui. Basta apertar o botão e ela dispara, produzindo aqui 40.000 volts, gerando o efeito corona, da qual se processava as fotografias Kirlians. Construí o chamado biômetro, um medidor da vida. Notem vocês aqui, eu botei uma planta morta e o relógio, o multímetro não indicou nenhuma atividade. Peguei da mesma planta, completamente viva, e o ponteiro indicou uma ação. Quer dizer, dizendo que aqui havia alguma coisa que não encontrava aqui nessa outra. O que não tinha aqui nessa planta e que tínhamos nessa? Vitalidade, vida. Esse aparelho foi uma invenção nossa, um trabalho nosso de pesquisa de longos tempos. Construí também um polígrafo, vocês podem notar aí, para medir a resistividade ômica da pele. Digo assim, medir o potencial elétrico da pele, de acordo com as emoções da pessoa. Construí o estenômetro eletrônico, da qual o objetivo dele era testar a capacidade psicocinética do sensitivo, ou do médium. Bastava aproximar a mão aqui da bússola, e essa bússola deveria girar sob a ação psicocinética do médium, do sensitivo. Fizemos muitos experimentos com estenômetro. Construímos aqui o detetor de pontos de acupuntura, pelo qual, com esta ponta, a gente detectava os pontos da acupuntura, na onde você faz a introdução das agulhas, tá? Em várias partes do corpo. Vejam vocês, um aparelho que funciona divinamente. Construiu um gotejador eletrônico para a pesquisa dos fenômenos de psicocinésia. Aqui é um gotejador onde a água vai pingando no sensor, e toda vez que a água pinga no sensor, ele dá um bip, 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 bip. Quando da ação psicocinética, da energia que sai da mente do sensitivo ou do médium, ele age na trajetória da gotícula d'água, desviando a gotícula d'água, caindo fora do sensor. Nisso o aparelho para de produzir o bip, 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 bip. Isso indicia uma ação psicocinética do sensitivo. Construir um Spiricom, que é uma réplica de um aparelho utilizado nos Estados Unidos, construído para detectar as vozes dos espíritos. Fizemos uma série de experimentos com o Spiricom. Aqui é a nossa segunda sede do CEP. Eu, ao casar, construí uma casa de três cômodos. Depois tive a inspiração da espiritualidade em fazer um aumento, um pavimento sobre a minha casa. Então eu fiz uma ampliação do barracão onde eu morava e fiz um segundo pavimento, aonde estou aqui agora. Esse cômodo aqui agora. Um cômodo pequeno que tem 8 metros de comprimento e 3 metros de largura, com mais um outro pavimento ali ao lado, que é o laboratório. Aqui nós então trouxemos o CEP lá de baixo, de um cômodo pequeno, e alojamos aqui, na década de 80. Pode notar, pelas paredes, não havia ainda pintado. Estava em pleno reboco, virgem. Né? Foi depois então que nós pintamos as paredes do CEP. Já havia alguns livros, aqui o pêndulo, já alguns livros espíritas e enciclopédias gerais. Essa aqui é a parte do laboratório, que é um outro cômodo ao lado, na onde nós colocamos os nossos instrumentos eletrônicos, telescópio, microscópio, laboratório de química e muita literatura científica.
Vejam vocês aqui, são vários aparelhos. Eu introduzi, pelo que vocês estão vendo aqui, são 2 projetores de slides. Eu introduzi uma técnica de projeção de slides, produzindo o data vídeo. A projeção de palestras através de slides. É o recurso que eu tinha na época. Eu tinha aqui um aparelho automático com um gravador de som, na onde reproduzia a fita cassete gravada e a projeção automática dos slides. Usei isso por longos tempos no movimento espírita. Foi o meu primeiro trabalho de data vídeo, de projeção de palestra através de slides. Tudo desenvolveu, progrediu. E eu fiz uma otimização do salão do CEP. Na década de 90, nós reunimos condições mais financeiras e mais cadeiras, mais móveis, aparelhos eletrônicos de que eu comprei com meus recursos financeiros e econômicos, porque eu tinha o objetivo de, mais cedo ou mais tarde, produzir audiovisual a nível profissional, produzir o filme espírita, produzir palestras espíritas e um programa de rádio, de que nós já éramos coparticipantes de um programa de rádio implantado pelo pai de Eliane Miranda, o senhor Alaor, que tinha um programa na Rádio Cultura, na época, que chamava Minutos de Sabedoria Espírita. Eu tive a oportunidade de coparticipar com a Eliane Miranda e fazer algumas gravações. E levar na Rádio Cultura, eram 5 minutos somente de apresentação de uma mensagem. Inclusive, mensagem dos livros, Vinho de Luz, Fonte Viva, Pão Nosso. Enfim, já estava o embrião de um programa de rádio. O CEP, então, ele ampliou e muitos aparelhos, muitos livros e muitos participantes. Quantas pessoas estiveram comigo aqui? Gilmar Barbosa, Ari Xavier, José Amaral, o professor Washington, Antônio de Pádua, Paulo Roberto, Antônio Pereira, Renato Nunes, o professor Wilson, muitas pessoas. E tinha uma pessoa muito especial para nós, que era o senhor José Carlos Pereira, que é um grande componente do CEP. Com isso, nós tivemos então um desenvolvimento enorme de estudo e pesquisas científicas, tanto de estudos como de pesquisa com fenômenos, com aparelhos eletrônicos. Foi uma temporada enorme. Nós discutimos aqui no CEP, debatimos. Era um tempo quente, mas era um tempo muito bom. Aqui era a parte do laboratório, já bastante otimizado, com cortinas. Era bem luxuoso, cômodo, reconfortante o ambiente do CEP. Notem vocês aqui uma série de aparelhos eletrônicos. O telescópio que nós tivemos a oportunidade de ver em 1986, o cometa de Halley, que passou pela vizinhança do planeta Terra. Nós tivemos a oportunidade de ver o cometa com esse telescópio. Aqui, outro telescópio eu construí, muito artesanal. O aparelho pelo qual eu produzi os slides com a máquina fotográfica. E aqui, esses aparelhos que para mim foi muito útil, já obsoletos, projetores de slides. Esse microscópio me custou um dinheirão, vocês nem sonham. Aqui é o laboratório de química, produtos de revelação de filmes fotográficos. Eu fazia muitos experimentos de química. A minha paixão maior de todos os tempos, além da física e eletrônica, foi química. Eu sempre gostei de produzir reações químicas, fazer experiência de química. Foi minha paixão desde criança. Toda a vida eu mexi com esses produtos químicos. Aqui meu amigo Arley, numa experiência com a câmera Kirley, embora a foto não ficou muito boa. Eu inventei, certa feita, um aparelho para fazer slides, que é nada mais, nada menos que uma câmera fotográfica artesanal, toda de madeira, para
montar, fotografar gravuras de livros e fazer slides, que eu usava muito, aonde? Nas minhas palestras. Então aqui, de novo, a câmera Kirley, construída por nós, foi um trabalho inusitado na época. Não havia falado muito de câmera Kirley e foi um sucesso. Eu realizei centenas, milhares de fotos Kirley, que numa oportunidade eu conto para vocês a minha experiência de Kirley. São fotos variantes, notem vocês. São 3 pessoas aqui. Inclusive, essa pessoa desta foto já é falecida. Notem vocês a beleza dessas fotos. Foto de uma planta chamada sabugueiro, que é uma planta medicinal. Aqui a folha de um limoeiro, nós colocamos aqui, e ela estava com uma crosta na superfície. E notem vocês a diferença da cor desta para essa cor, indicando que aqui havia uma anormalidade, quer dizer, havia uma doença. Peguei um galinho de funcho, aquela planta medicinal que se faz chazinho de crianças que choram com dor de barriga. Peguei um dente de alho, coloquei lá e fotografei. Um ímã magnético, notem vocês a diferença da claridade aqui com a daqui, mostrando que o ímã tem polos diferentes. Uma moedinha de 2 centavos que nós fotografamos. A carcaça de um relógio de metal. Eu peguei uma tanajura lá no quintal e trouxe ela e fotografei. Notem que essa parte aqui era o bumbum da tanajura. A radiação luminosa foi maior. Ela estava completamente viva. Depois fui expondo a radiação da máquina e ela foi morrendo. Aqui completamente viva, aqui já bastante esvanecida, o fluido vital. Já bem quase morta. Notem vocês que ela estava completamente morta. Peguei uma planta, cortei a ponta dela, vocês podem notar a partir daqui assim. E aqui começou, depois da ponta cortada, a gravura. A radiação da câmera Kirley mostrou que havia um corpo, além do corpo material da planta, que é o que vocês estão vendo aqui, uma radiação diferenciada, chamado efeito fantasma, que é justamente o duplo etérico da planta, da qual eu cortei a planta, mas o duplo continuou existindo na planta. Chama efeito fantasma. Trabalhadores do CEP, quantos que aqui passaram? O Aloysio, um grande amigo nosso. Temos aí o Antônio Paixão, nossa amiga Hélida, o Roberto Iglesias, Irani, o Roberto José, a Leila lá atrás, nossa amiga Cordélia, saudades da Cordélia. Leila, nossa amiga Eduardo, a minha esposa Eliana, bem nova, a Lena, a Fátima Design. Gente, tem que contar para vocês, que bom que foi. O CEP foi aumentando, e foi crescendo, e a procura foi enorme, foi aumentando. Eu tive que aumentar o tamanho do CEP. Eu tive que deslocar o CEP por questões de conveniência da família. O CEP, então, foi transferido para um cômodo, de novo, lá para baixo. Um cômodo pequeno. Ficamos lá, nesse período aqui, onde foi feita essas fotos. Foi feito lá. Hoje, onde é a minha oficina. Era um cômodo que tinha 7 metros de comprimento e 3 de largura. Era só esse cômodo. E ali nós reunimos toda segunda e terça-feira. Eu precisava liberar o meu espaço aqui de cima para a minha família que cresceu. Eu já tinha 3 filhos, já crescendo e precisando realmente de mais cômodos, mais quartos. Fui para lá, ficamos lá alguns anos e depois minha família cresceu, eu pude realmente
me reduziu o meu espaço, né? E vim para o andar de cima da minha casa. E aproveitei o andar de baixo, transferi o CEP para lá. Em 2 de novembro de 1998, nós reinauguramos a nova sede do CEP. Vocês estão vendo aí, vários companheiros do Ideal Espírita, a Norma, a Cordélia, a mãe da Cordélia, a irmã da Cordélia, a dona Aparecida Gontijo, que vocês estão vendo aqui, sou Iracino, seu esposo, Rubens, aqui estava nosso amigo Eduardo, o Arley, a Leila, o Jomar, aqui estava o João Balbi, enfim, uma série de amigos do Ideal Espírita. Nosso amigo Antônio José Eustáquio, da cidade de Itaúna, ele era o presidente do CRE. E o Gilmarzinho aqui era o presidente da AME. Então estão fazendo ali uma fala sobre esse momento do CEP. Gilmar Barbosa, proferindo uma breve fala. Nesta noite eu fiz uma apresentação sobre os principais objetivos do CEP numa nova meta. Uma meta mais avançada, mais aprimorada, com perspectivas de fazer um longo trabalho. Tá? E foi assim, uma inauguração enorme nesta noite. Foi uma grande festa, companheiros da cidade de Itaúna nos visitando, o Roberto, mas sua esposa, nosso amigo Naim. Foi uma noite que nós podemos dizer assim, esplêndida. Nossa amiga Gisele, nossa amiga Janete, antigas frequentadoras dessa casa. Então vejam vocês aqui, que são muitos companheiros do Ideal Espírita. Nosso amigo Nelson, a Lena, o Eduardo, Roberto Iglesias, Jesuíno, a esposa do Jomar, não eram ainda casados, eram namorados. Foi uma noite inesquecível dessa reinauguração da nova sede. Eliane Miranda, a quem nós devemos muito, por ser uma grande companheira do Ideal Espírita. Muito bom. Aqui o trabalho do CEP realmente se projetou. Eu vou falar daqui a pouco, eu estou avançando um pouco sobre o CEP, mas vou falar sobre os trabalhos do CEP que ele desenvolveu ao longo dessa trajetória. Então aí, 2 de novembro de 1998, numa nova sede, nós já tínhamos uma televisão nova, com aparelho de projeção, computadores. Nossas amigas, Hélida, esposa, hoje, o Ledir, um grande amigo nosso, Rubens, muito materialista, mas era um frequentador assíduo das reuniões da segunda-feira no CEP, depois da terça-feira. O João Balbi, marido do Carmo, começaram comigo aqui no CEP, quando chegava para o Divinópolis. Nós iniciamos os dois no movimento espírita, projetamos depois no movimento espírita. Nosso amigo José Amaral, que saiu de um trabalho aqui do CEP. Enfim, muitos trabalhadores, esse menino aqui, Eduardo Souza, Roberto Iglesias, excelentes cooperadores do CEP. Esse menino era meu braço direito no movimento espírita. Então está aí os trabalhadores dessa seara espírita já tendo uma nova etapa, uma etapa onde a divulgação nossa, através de cursos de capacitação, palestras, seminários, foram muitos e muitos. Aqui foi na noite da reinauguração do CEP, o pessoal, alguns amigos já falecidos estão aqui nessa foto. Esse elemento, Renato Pão de Queijo, a quem eu devo o meu respeito, eu devo a minha admiração e tenho por ele, assim, um sentimento muito grande por tudo que ele me ajudou monetariamente, materialmente no CEP, pela sua passagem por esta casa. Muitos trabalhadores. O chamado Humberto era da banca, mas sua esposa Lia, aqui é a esposa Roberto Iglesias.
Aí, vocês podem ver, eu era mais novo, o cabelo não estava tão branco, mas estava com ímpeto de pesquisa, de estudo, divulgação. Amigos, um dos trabalhos pioneiros desta casa foi a criação, a implantação da Feira do Livro Espírita em lugares públicos. Essa foi a primeira Feira do Livro Espírita, realizada em 1982, pelo CEP. Eu procurei na época a liderança espírita e disse a eles que eu tinha tido uma inspiração da espiritualidade maior em realizar uma feira de livros espíritas no público. E eles me criticavam: você está ficando louco? Expor a obra espírita ao público? Eu disse: estou ficando louco e doido varrido que eu sou. Eu vou fazer a feira com vocês, sem vocês. Preparei essas estantes de madeira que eu mesmo construí. Peguei os livros consignados do Centro Espírita Estudando o Evangelho. Comprei alguns livros. Eu comprei 300 livros do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu comprei 200 livros dos Espíritos. E 100 livros, o que é o Espiritismo. Estavam nessas caixetas. Obras de bolso. Lançado na época pelo Instituto de Educação Espírita, a IDE. E eu tinha um bom poder financeiro, né? Eu trabalhava na Gerdau, na antiga Painhas, e tinha um salário muito bom, e tinha condição de investir. Numa manhã de uma segunda-feira, eu, com meu chevetezinho, parei na Rua São Paulo, em confluência com a 1º de junho, ao lado do Banco Nacional, que vocês estão vendo aqui. Finquei uma feira. Esparramei os livros espíritas no chão e nas prateleiras, como vocês podem ver. Coloquei uma caixinha de som sobre o meu carro Chevette e botei as músicas de Richard Clayman. E ali o povo começou a passar e pelo barulho da música foram aproximando. Eu tinha mais ou menos umas 200 revistas espíritas, o Reformador, jornais espíritas, mensagens espíritas, e eu fui distribuindo de graça, dando livros de graça, o Evangelho segundo o Espiritismo, sozinho, e a espiritualidade por trás. Mais tarde apareceu lá o Pedro Romão, vocês podem ver aqui, um companheiro que já estava na lida espírita. Eu disse a ele que eu ia fazer uma feira do livro e convidei ele. Ele foi lá na manhã. E essa feira foi inédito. Porque eu coloquei cartazes, como vocês podem ver aqui, de dizeres, com mensagens, com fotografias de espíritos, de ectoplasmia. E a liderança espírita, que tentou me obstruir, me impedir de realizar a feira do livro espírita no público, apareceram lá mais tarde. José Carlos Pereira, Eliane Miranda, Sogésio Maia. Chegaram lá. Quando olharam, viram, olhou os livros e viram aquilo tudo, aquela movimentação de tantas pessoas parando e perguntando. E eles perguntaram: como pode? Você falou que faria sozinho e o fez mesmo. Disse: eu fiz porque eu fui audacioso, eu fui corajoso, mas eu tinha na minha retaguarda a proteção e o amparo da espiritualidade maior, porque foi a mão de Jesus, foi a mão deles que me protegeu, me amparou e me favoreceu para realizar a primeira feira do livro espírita. Notem vocês aqui a beleza. E eu, dezenas, centenas de pessoas que passavam pela feira, paravam e nós conversávamos com essas pessoas. O Sr. José Carlos Pereira, na época, estava aqui, ele falou assim: eu posso ajudar?
Eu disse a ele, o senhor não pode como deve, né? Muito mais do que poder, porque eu os convidei vocês para me ajudar a fazer essa feira, para poder interagir com o público. E era um bate-papo, foram 3 dias consecutivos. Esta primeira feira do Livro Espírita foi um sucesso. A minha pretensão era expor a obra espírita ao público, para desmistificar, tirar esse ranço contra a doutrina espírita, contra o espiritismo. Era mostrar para eles o que nós tínhamos em termos de cultura espírita, através da obra espírita. Então, foi realmente um ato de coragem, de audácia mesmo, porque precisava vencer tanta resistência do lado de lá, quanto do meu lado. E foi muito bom. Olha, notem vocês que foi uma realização assim, de 3 dias consecutivos, e foi um sucesso. E nós fizemos muitas feiras depois do Livro Espírita, nesse mesmo local. Muito bonito. Era a menina do meu olho, a feira do Livro Espírita. Certa feita, eu fui participar de um COFING, que é uma confraternização espírita das lideranças da região, na União Espírita Mineira. Comentei lá, na ocasião, que eu era o presidente do CRE, na época, e da AME, eu comentei com o Sr. Honório de Abreu, de que eu havia feito uma feira do Livro Espírita ao público, na rua. Ele me criticou na frente de todos os participantes do COFING. Me chamou a atenção que eu não podia fazer aquilo. Era um absurdo eu expor a obra espírita ao público, que o movimento espírita não estava preparado para receber. Aí eu perguntei a ele, não é hora de começar a preparar? De se aparelhar para receber esse povo todo? Eu me lembro que eu perguntei, Sr. Honório, o senhor é um homem muito conhecedor do Evangelho. O que quis dizer Jesus quando ele pronunciou, ide e pregai meu Evangelho a toda criatura da terra? Aí, eu estava levando a mensagem espírita a todas as partes, inclusive Rua São Paulo, em confluência com a 1º de junho. Essa foi a segunda-feira do Livro Espírita. Nós trouxemos mais para a esquina, mais na 1º de junho, para São Paulo. E ali aglomeravam-se multidões de pessoas, inclusive um grande amigo meu, o Haroldo Freitas, o Pedro Romão estavam lá, e 3 dias consecutivos eu trabalhava de turno na Gerdau, antiga País. E lá eu trabalhava 4 noites e tinha 3 dias de folga. Eu aproveitava 3 dias de folga para poder fazer a Feira do Livro Espírita na Rua São Paulo. E era das 7h30 da manhã às 5, 6 horas da tarde. Ininterruptamente. Era o dia inteiro. Gente, parece ser bobagem, mas é verdade. Retiramos o movimento espírita de dentro do centro espírita. Realizamos o primeiro ciclo de estudos sobre espiritismo e parapsicologia no antigo auditório do Fórum, hoje a Câmara Municipal dos Vereadores. Levamos o espiritismo para fora do centro espírita. Recebi tantas críticas que você nem imagina. Realizar reuniões de estudos espírita fora do centro espírita, eu estava enlouquecido, eu estava doido. É o que eles me taxavam. Eu disse a eles, a liderança espírita, é papel de doido mesmo. Estava aqui o nosso amigo Paulo Roberto Santos, que na época fez uma fala, o José Carlos Pereira também fez uma fala, a Eliane Miranda também fez uma fala. Vejo vocês aqui, muitos companheiros da Lida Espírita já falecidos. José Amaral, recém-chegado ao movimento espírita, vislumbrado com todo o trabalho do CEP. José Amaral já era um membro do CEP, como o Paulo Roberto também o era. E aí foi um ciclo de estudo onde se tratava do papel do espiritismo
e da parapsicologia. O Espiritismo apresentando um fenômeno a nível de quê? A nível de teoria e comprovações, e a parapsicologia trazendo comprovações científicas acerca dos fenômenos estudados pela doutrina espírita. Então foi maravilhoso esses primeiros ciclos de estudos feito num local público, que vocês podem notar, lotadinho, o fórum na ocasião. E foi um sucesso. Expomos alguns aparelhos do CEP nesse mesmo evento, nesse primeiro ciclo de estudos, onde foi inédito, para a curiosidade de todos. Mas pode-se estudar os fenômenos espíritas? Não só pode, como deve ser estudado de forma científica. Vejam vocês aí, o quanto que foi realmente fantástico o nosso trabalho, levando para fora do centro espírita o estudo da doutrina espírita. É um trabalho de quê? É um trabalho pioneiro, é um trabalho que vem abrindo clareiras, barreiras, preconceitos de religioso, social, de cultura. Nós somos rompendo. Não tardou realizar um segundo ciclo de estudos do CEP, no auditório do antigo fórum, falando de espiritismo e política, pelo nosso estimado Paulo Roberto Santos, já falecido, esse grande vulto do movimento espírita em Divinópolis. Foi um sucesso. Eu me lembro que certa feita eu levei o conhecimento do Sr. Honório de Abreu no COFEG em União Espírita Mineira. Ele disse: você está ficando louco, rapaz. Levando o espiritismo para fora do centro espírita, misturando espiritismo com política. Eu disse: não misturando. Eu disse a ele: a doutrina espírita também é política. E não política partidária, mas política. Porque o terceiro livro do Livro dos Espíritos, chamado As Leis Morais, é um tratado de política. Porque fala da vida em sociedade, do progresso, de liberdade, de uma vida em sociedade. Fala de leis que regulam a vida em sociedade. Então é um completo tratado de política. Mas não podemos fazer isso. Levar o espiritismo para fora do centro espírita. E realmente ficou muito bravo comigo na época. Mas eu levei para ele umas fitas cassete gravada. Que na época nós gravávamos tudo. Era tudo gravado com fita cassete. Aí a exposição do Paulo Roberto foi um sucesso. Tem muita gente aí falando em Divinópolis que eles estiveram por trás a vida inteira, pelas semanas espíritas em Divinópolis. Não. Quem começou as semanas espíritas em Divinópolis não fui eu, lá atrás. Não fui eu. Foi aqui Jesumaia, com a Genilda e outras pessoas, como o Hilton Nelly, faziam dentro dos centros espírita, entre quatro paredes do centro espírita. Eu, com o meu trabalho do CEP, os meus companheiros de trabalho de líder espírita, realizamos a primeira semana espírita fora do centro espírita. Aqui está ela, a primeira semana espírita fora do centro espírita. Sabe por quê? Porque hoje nós estamos na 33ª semana espírita, que é feita sempre fora do centro espírita, em lugares neutros, para permitir o contato inicial do leigo, do neófito, que não conhece a doutrina espírita, o centro espírita, o primeiro contato com ele, com a doutrina. Foi por isso que eu trouxe o movimento espírita para fora do centro espírita, vencendo barreiras de preconceito, até os próprios amigos espíritas, que não concordavam comigo. Então, daí por diante, as semanas espíritas realizadas até a 33ª, que foi o ano passado, ela iniciou sob os auspícios da equipe de trabalho do CEP, na minha pessoa, dos meus amigos. Nós levamos então e realizamos a primeira de uma série que chegou até a 33ª semana espírita de Divinópolis.
Fizemos, certa feita, uma semana espírita regional, onde trouxemos Divaldo Franco Pereira, lá no Cine Arte, o antigo cinema aqui em Divinópolis, ficou assim, lotadinho de pessoas. Realizamos depois um ciclo de estudo, de palestra sobre a morte, no cinema, o Cine Alhambra, ali no Antônio Olinto de Moraes, onde tinha para mais de 1000 pessoas na época. Trouxemos oradores de BH, foi um seminário sobre morte. Enfim, realizamos esses grandes eventos fora do centro espírita. Certamente, nessa época, nós já tínhamos a adesão da AME, da Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, do CRE, do Conselho Regional Espírita, que já havia juntado a nós pelo trabalho, pela somatória do nosso trabalho. E é um trabalho de parceria, o CEP com a AME e o CRE. Sempre o CEP estava por trás de tudo isso aí. A Rádio Divinópolis AM levando a atenção aos seus leitores mais um projeto futuro. Hoje nós estamos... Mas eu quero falar para vocês uma coisa que o CEP, além da Feira do Livro Espírita, das palestras públicas fora do Centro Espírita, o depoimento do Sr. Nem aqui nos nossos estúdios, nós temos outra pessoa que também foi convidada pela nossa equipe e está aqui agora a criarmos um programa de rádio, para os senhores, um programa espírita a respeito de pelo rádio. fenômenos ocorridos. Adquirimos aqui alguns aparelhos eletrônicos que me custou um dinheirão muito grande. Investi pesadamente em muitos aparelhos eletrônicos de gravações, na onde eu tive a felicidade de conhecer o Sr. Antônio Pereira, o antigo diretor e radialista da Rádio Cultura, depois da Rádio Minas, da qual ele me convidou a fazer uma parceria. Ele como radialista e o CEP investindo para produzir um programa de rádio, um programa radiofônico que nós chamamos de Projeto Futuro. Na década de 80. Gente, foram 30 anos do programa Projeto Futuro no ar. Se vocês nem imaginam. Nós aqui reunimos, eu, Antônio Pereira, de vez em quando José Amaral, Paulo Roberto, Gilmar, o Arno, Antônio de Pado, professor Rocha, nós gastávamos 3, 4 horas para montarmos um programa de 1 hora. Vocês veem a dificuldade que era. Porque tinha que filtrar muita coisa errada que se falava, tinha que cortar, reconsiderar e falar de novo. Ó, foi inédito o programa Projeto Futuro. Tivemos aí alguns amigos, como Lena, José Amaral, o Alisson, nosso amigo Gilberto Casa, a quem nós devemos muito mesmo. Nos ajudou muito na produção do Projeto Futuro, desde quando tudo começou. Era um jovem entusiasmado com a doutrina espírita. Nos ajudou muito. Graça foi dada a cada um de nós. Nosso amigo Arnoldo foi o locutor de longos tempos do Projeto Futuro. Muito bom companheiro. Foram centenas de programas da qual esse grande amigo Arnoldo foi o nosso apresentador. Por durante muitos anos, ele foi aquela pessoa da qual fez o Projeto Futuro realmente se apresentar aos nossos amigos ouvintes. Não eram espíritas que ouviam o Projeto Futuro. Eram pastor, protestantes, espíritas, católicos, não espíritas. Minha filha Kéter nos auxiliou durante muitos anos também na apresentação do programa Projeto Futuro. Tinha semana que ela era mais o Arnoldo, tinha semana que era somente ela, ou semana que era o Arnoldo. Fazíamos sempre uma jogadinha dos dois, apresentando o talento feminino com o talento masculino. Então, o Projeto Futuro
lançou-se grandes sementes, através do rádio, em toda a população divinopolitana, em toda a região oeste de Minas Gerais. Plantamos a mensagem espírita nos quadrantes da 5ª região oeste de Minas Gerais. Então, o programa Projeto Futuro, para mim, foi um dos grandes projetos do CEP. Tem muita gente aí falando, nós implantamos o Projeto Futuro. Nós não. Eu quero deixar aqui, sem me bajular, sem me envaidecer. Eu, com a presença do Antônio Pereira, implantamos o programa Projeto Futuro em Divinópolis. O CEP. Não fomos nós por aí, não. Eu quero deixar bem destacado, porque não é justo a gente ficar aproveitando e tomando carona com os outros para se projetar no movimento espírita divinopolitano. Eu não quero aqui me projetar. Eu não quero aqui me gabar. Absolutamente. Eu quero aqui ser justo comigo e com todo o movimento espírita. Aqui tem o nosso dedo, nosso trabalho, nosso amor e dedicação exclusiva ao programa Projeto Futuro, que durou 30 anos. A equipe do CEP, então, começou a fazer seu trabalho itinerário, levar para algumas cidades vizinhas um trabalho de cursos, seminários e capacitação. Estivemos na cidade de Luz, com o Somário, que está aqui. Eu já era um jovem ainda, bastante novo, vocês podem notar aqui. Amigo Arno, Paulo Roberto, Gilmar. Uma equipe. Foi um dos primeiros seminários que nós fizemos durante um domingo inteiro na cidade de Luz. Foi maravilhoso o trabalho. Na ocasião, o Zé Amaral era um frequentador desta casa. E eu tive a intenção de fazer ele um palestrante, um orador espírita. E aqui foi a primeira palestra que eu levei o José Amaral a realizar no Centro Espírita Estudantes do Evangelho. O centro era muito antigo, de janelas de madeira. Pode notar vocês aqui. A frequência era muito pequena. Zé Amaral tremia da cabeça aos pés. Dos pés à cabeça. Ele suava da cabeça aos pés. A primeira palestra dele feita no Centro Espírita. Eu o projetei no movimento espírita. E hoje ele é um grande orador, como vocês mesmo conhecem. Na época estava sendo lançada uma campanha da divulgação de Esperanto. Havia-se um grupo de esperantistas aqui em Divinópolis, pelo nosso amigo Paulo Roberto Santos, o Arno Xavier, o Zé Amaral, o Antônio de Pádua, o Gilmar Barbosa e outros. E eu participava indiretamente. Isso foi na década de 80. Mas eu trabalhei para ajudar a divulgar o trabalho do grupo esperantista de Divinópolis. E pela campanha da divulgação de Esperanto, que é essa língua internacional. Então o CEP esteve por trás da promoção, da divulgação do trabalho do grupo esperantista que havia em Divinópolis. Na ocasião também, o grupo do Oscar havia lançado uma campanha sobre a cidade da fraternidade. Eliano Miranda, do Centro Espírita Irmão Camilo, estavam conosco no movimento espírita. E nós juntamos a eles para divulgar através de slides uma montagem que eu fiz no CEP para mais de 100 slides, mostrando toda a cidade da fraternidade, ajudando assim a divulgar a cidade da fraternidade no estado de Goiás. Vocês podem ver ali algumas fotos que nós estamos projetando. Está aqui Eliano Miranda, debaixo de uma árvore, que foi um marco para a construção da cidade da fraternidade no estado de Goiás. Nós tivemos por trás para divulgar. O CEP trabalhava auxiliando a divulgação do trabalho do grupo da Oscar a nível de Divinópolis e a nível até mesmo de algumas cidades vizinhas. Um trabalho que nós lançamos aqui no CEP, a campanha Ajude um Pobre de Nossa Cidade. Nós sabíamos que a manutenção da pobreza não é uma proposta espírita.
mas a promoção do pobre. A promoção do pobre é um direito que ele tinha, né? E um merecimento que ele tinha de ser promovido. Lancei essa campanha dentro do movimento espírita em Divinópolis. E aí comecei a visitar um antigo subúrbio da cidade, a Lajinha, hoje o bairro São Luís. Lá eu visitava constantemente, sozinho, levava pasta dental, sabonete, escova de dente, toalha, cobertores, roupa, sacolas de alimento, e nós distribuímos com algumas famílias, que vocês podem notar que a Lajinha é um bairro muito pobre. E ali nós levamos para essas famílias, que são dezenas delas, além do alimento, a orientação de higiene, saúde, primeiros socorros, vida em família. É o trabalho social que o CEP teve na época. E eu falo para vocês, foi um trabalho que para mim me engrandeceu muito moralmente e espiritualmente, porque me deu muita força. Porque se é um trabalho que dá força para você, amigo, que está me ouvindo e me assistindo, é o trabalho social. Você desenvolve um potencial de sentimento dentro de você e coloca em ações pelo trabalho social. Então vejam vocês aqui, está aqui o São Milton, pai do Nelson, está aqui o Zé Amaral, o Gilmar e o Arley, subindo um barranco lá na Lajinha, um despenhadeiro, quase caindo, para irmos visitar essa família. O Zé Amaral, me lembro, fez uma entrevista a essa senhora, que tinha um filho totalmente excepcional. Então, este foi um trabalho que o CEP fez, um trabalho social que nós tivemos no CEP, num passado. Mas o CEP passou por grandes mudanças, por grandes transformações na sua sede, cadeiras, móveis novos, e fizemos uma grande mudança estrutural. Então vejam vocês, equipamentos que nós utilizávamos para gravar o Projeto Futuro, muito material de vídeo, livros, nossa antiga biblioteca de livros espíritas, enciclopédias de um modo geral, equipamentos variadíssimos. Aqui é o nosso laboratório mais modernizado, com vários produtos químicos, aparelhos de pesquisa científica, notem vocês aqui, já bastante remodelados e aperfeiçoados, muitos equipamentos eletrônicos, das quais nós dispunhamos para pesquisar fenômenos, estudos científicos da doutrina espírita. Está vendo? Vários aparelhos que eu já falei deles antes, gotejador, o eletroscópio eletrônico, o pêndulo eletrônico, o estenômetro, detetor de campos magnéticos, o biômetro, enfim, vários equipamentos que nós temos até hoje em nossa sede. Aqui é a nossa sede hoje. Aqui é o laboratório mais moderno. Notem vocês, vários aparelhos eletrônicos que ainda temos aqui à disposição para o estudo da pesquisa dos fenômenos espíritas. Só não estamos tendo tempo para poder pesquisar. Câmara Kirlian, Spiricom, vários outros instrumentos. Adquirimos equipamentos, máquinas xerox, impressoras. Aqui é a nossa parte de laboratório de química e biologia. Hoje, atualmente, no CEP. Aqui é a parte da literatura. A nossa biblioteca científica, vocês podem notar aqui, que são livros científicos, que estão aqui. Aqui são DVDs, contendo palestras, estudos, seminários, que o CEP realizou, que nós gravamos em semanas espíritas, em simpósios, em seminários. Nós temos aqui para mais de 300 itens de palestras espíritas. Mas documentários científicos, ciência, filosofia. Nós temos aqui uma vasta videoteca. Alguns aparelhos antigos do CEP, que vai ficar para o museu. Então está aí
nossa literatura científica, enciclopédias. Antigas fitas VHS, que vamos guardar como lembrança, porque custou dinheiro, muito dinheiro, não podemos jogar fora. Aqui então é o nosso salão, na onde eu me encontro agora falando para vocês. Estou de frente a essa TV, falando para você que está aí me ouvindo do outro lado, na sua TV. Este hoje é o nosso pequeno estúdio e sala de estudos espíritas. Tá? Contendo aí livros espíritas, né? Ao nosso lado, a TV, equipamentos, computadores. Aí é a parte da assistência, onde nossos amigos sentam para assistir às palestras. Livros espíritas variadíssimos. Então aí, mais uma vez, o nosso salão de estudos espíritas. Aconchegante, gostoso, prazeroso. Aqui são alguns amigos nossos, frequentadores do CEP. No ano 2010, nós mantínhamos aqui no CEP reuniões de estudo na segunda-feira do Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo interativo, onde vários amigos nossos estudaram de forma interativa, desenvolvendo através da leitura do Evangelho e trocando ideias, um com o outro, um com os outros. São vários amigos, minha amiga Priscila, Sônia Logrado, Lucas, nossa amiga Cláudia Penone, nosso amigo Wagner, Eliana, minha esposa, São Benjamin, Baltazar. Notem vocês que nós mantínhamos reuniões de estudo na segunda, na terça-feira e na quinta-feira. Muitos amigos nossos. Alguns até hoje estão conosco no CEP ainda. Outros não. Outros já mudaram daqui, já faleceram. Aqui o pessoal de Cajuru, Pedro Romão, Clodovil, Divinópolis, o Paulo, a Kátia, Delfina, Sônia Maria, Lucas Milagre, Sônia Logrado, Priscila. Antigos amigos do Ideal Espírita, a quem eu os tenho muito no meu coração, um respeito enorme por todos eles. Então é uma meta de 2010, uma meta mais avançada dos trabalhos do CEP em Divinópolis e na região oeste de Minas Gerais. Para mim é um prazer enorme poder falar do nosso trabalho, do trabalho do CEP. Foram momentos, foram várias noites, muitas horas, que aqui nós estivemos estudando e pesquisando a doutrina espírita de forma muito clara, de forma muito concisa. Muitos amigos que aqui guardamos recordações, guardamos saudades de uma equipe, de uma grande família. Eu quero dizer para vocês, amigos, a família espírita. Além da nossa família nuclear extensa, a família espírita. Grandes amigos que aqui a saudade nos bate no coração. Em não tê-los hoje conosco, muitos deles não estão aqui hoje conosco, fisicamente. Eu tenho certeza de que eles estão de coração, em espírito, estão conosco, em pensamento, em ideais. A eles, a minha admiração, meu respeito, meu apreço, por ter convivido conosco por muitas e muitas horas de convivência. A eles, todos vocês, amigos do Ideal Espírita, saudades. O meu abraço a todos vocês. Gente, uma das coisas que eu não posso deixar de falar, que os objetivos do CEP é
sempre foi do estudo, da pesquisa da doutrina espírita, da sua contextualização, da sua divulgação através dos meios disponíveis, da kardecização do movimento espírita divinótico da região, da capacitação de trabalhadores espíritas por meio de estudos, cursos específicos, seminários, palestras a nível municipal e regional. Sempre foi o intuito dessa casa o estudo da pesquisa científica, mas da divulgação da doutrina espírita, do estudo científico da doutrina, o estudo profundo dessa doutrina. São mais de 3 décadas. O CEP desenvolve cursos a nível municipal, regional, de passe espírita, de mediunidade, de gerenciamento do centro espírita, curso de oratória, de acolhimento fraterno, N cursos. Desenvolvemos o projeto DataVídeo, e começou lá atrás com os nossos projetores de slide na época, que eu já mostrei. Depois conseguimos um computador que eu ganhei na ocasião, em que o Fernando Lara, a quem devo um respeito, uma admiração e uma gratidão enorme por ele. Ele fez uma rifa de um videocassete. E essa rifa, o dinheiro, ele comprou um computador completo. Me deu de presente num dia, num aniversário meu, um computador 586. E aí foi o desenvolvimento do meu trabalho usando a computação eletrônica. O DataVídeo é um sistema conjugado de informações em forma de imagens, de vídeos, sons, clipes, uma série de GIFs, utilizando em nossos estudos, nossas pesquisas, em palestras, em cursos. É uma forma interativa de você falar, como eu estou falando aqui agora com vocês, falando e demonstrando. Introduzimos o projeto Espiritologia. É o embrião de um projeto que nós temos unicamente a responsabilidade de lançar a semente dele. O germe, que virá mais tarde esse projeto chamado Espiritologia. Porque Espiritologia vem formado por 2 vocábulos, espírito e logia. Quer dizer, logos, estudo, ciência, estudo do espírito, disciplina científica, quer dizer, é uma forma de uma disciplina científica, que tem como objeto em estudo o espírito, que é o nosso principal objeto de estudo. Se nós temos os astros, a astronomia, o objeto de estudo dela é os astros. A química, o comportamento da matéria. A física, a natureza. A biologia, a vida. A doutrina espírita tem como objeto de estudo o espírito. Então, a espiritologia é uma disciplina científica que virá mais tarde através de outros propagadores da mensagem espírita que virão, não é para agora, é para o futuro. Será uma disciplina dentro da seara espírita para estudar o espírito, sua origem, sua natureza e sua destinação. O meu trabalho, o trabalho dessa casa, é lançar o germe desse projeto, Espiritologia. E cabe à posteridade desenvolvê-lo. Outros virão atrás. Nós somos precursores da ideia, lançando o germe. E fica com você aí, amigo do Ideal Espírita. Você é responsável, a partir daí, de tomar desse embrião e desenvolver esse projeto de estudo sério. Sabe por quê? Porque ele nasceu de uma ideia que nós tivemos ao lermos inicialmente no projeto de 1868 do livro Apóstomas, o Ensino Espírita, na onde a espiritualidade falou a Allan Kardec que um curso regular de espiritismo seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e difundir o gosto pelos estudos sérios. Estudos sérios.
Não é estudo para ver como é que fica. O estudo metódico. Esse curso teria a vantagem de fundar a unidade de princípios, de fazer adeptos esclarecidos, capaz de espalhar as ideias espíritas e desenvolver grande número de médios. Considero esse curso como de natureza exercer capital influência sobre o futuro do espiritismo e sobre as suas consequências. Foi a partir daqui que nós tivemos a inspiração de lançarmos o germe desse projeto Espiritologia, que viria trazer mais tarde o ensino espírita a nível científico. O CEP não é um departamento da AME e nem do CRE. Ele é uma terceirização que a AME faz e que o CRE faz do trabalho do CEP. Quando o CEP mobiliza os trabalhos espíritas em função da seara espírita, do movimento espírita, nos sentimos a obrigação de dividirmos nosso esforço com a capacitação de trabalhadores em toda a região oeste de Minas Gerais. Com isso, então, a AME e o CRE terceiriza até hoje os trabalhos do CEP, levando cursos e mais cursos, seminários, palestras, enfim, um trabalho espírita em várias cidades da 5ª região oeste de Minas Gerais, principalmente Divinópolis. Mas uma coisa que eu tive, a inspiração, em 1982, porque a década de 80 para mim foi uma década inédita. Foi a década de 80 a que o CEP implantou muitas coisas. O projeto, a campanha, comece pelo começo. Começar pelo começo faz parecer redundância, mas não é. Começar pelo começo é começar com Kardec, é começar com a base. As obras da codificação espírita kardeciana. É uma campanha que nós lançamos que até hoje eu luto por mantê-la no movimento espírita de Valpolitano e regional. Eu luto aqui, eu estou às vezes caçando até confusão com muita gente, criando até assim, disposição com muita gente por bater na tecla de começar pelo começo, pela base. Eu sou Kardec mesmo, viu? Sou, serei sempre. Vença o que estiver à frente. A base sólida. Nós vamos sermos esse morão que vai segurar essa cerca, para não deixar desabar, para que não venham as partes esdrúxulas entrando pelo nosso movimento afora. Nós somos vanguardeiros. Eu advogo a favor da doutrina espírita. Eu advogo a favor da kardecização do movimento espírita. E vou fazer isso por toda a eternidade. Eu abracei essa causa e jamais abandonarei essa causa. Contextualizar Kardec é uma das maiores preocupações minha e do trabalho do CEP. Contextualizar Allan Kardec é desenvolver os princípios contidos na codificação espírita kardeciana para uma linguagem racional, uma linguagem coerente e fidedigna, adotando a metodologia científica experimental, estudando e pesquisando seriamente as obras da codificação, complementando com as obras subsidiárias. Então, essa complementação virá através dos autores clássicos, Leon Denis, Gabriel Delane, César Lombroso, Camille Flammarion e tantos outros. Obras de André Luiz, de Emmanuel, Joana de Anjos, através de Valdo Franco, Raul Teixeira, o Camilo, José Herculano Pires, Sueli Caldas, Senhora Ivone Pereira, Rizine, tantos outros companheiros do ideal espírita. Kardecizar é nossa meta. É nossa meta. Sempre foi, sempre será nossa meta. Para comprovar, está aí um texto do livro chamado Caminho Espírita,
Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vacinação em massa contra essa grande epidemia no movimento espírita. Essas práticas esdrúxulas, que não são práticas espíritas, que invadem o movimento espírita, dizendo que são práticas espíritas. E nós não vamos deixar por menos. Vamos proteger o movimento espírita da investida das práticas esdrúxulas. Quando falamos, não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Lucas, capítulo 16, versículo 13. Lembrando o codificador da doutrina espírita, imperioso estejamos alertas em nossos deveres fundamentais. Quais são os nossos deveres espíritas fundamentais? É sermos fiéis à doutrina espírita. É sermos coerentes com a doutrina espírita. É fazermos aquilo que Jesus quis que nós fizéssemos. E não deturpar a doutrina espírita, como fizemos com o Evangelho de Jesus em tempos passados. Convençamos de que é necessário sentir Kardec, estudar Kardec, anotar Kardec, meditar Kardec, analisar Kardec, comentar Kardec. Temos o dever moral daqui, da tribuna, comentarmos Kardec, interpretar Kardec, a codificação espírita kardeciana, cultivar Kardec, ensinar Kardec. É minha, é tua responsabilidade, é nossa, divulgar Kardec. Que é preciso cristianizar a humanidade é a afirmação que não padece dúvida. Entretanto, cristianizar na doutrina espírita é raciocinar com a verdade e construir com o bem de todos, para que, em nome de Jesus Cristo, não venhamos fazer sobre a terra mais um sistema de fanatismo e de negação de Jesus. É minha, é tua responsabilidade. Um dos grandes trabalhos que nós iniciamos aqui em 2005 foi um encontro cultural espírita, que tivemos na época a adesão de um número muito pequeno de espíritas. Inclusive foi o pessoal do CEP, que na época foi meu braço direito, para nós ficarmos na Praça do Santuário, oficinas de Feira do Livro Espírita, do Bate-Papo Espírita, do Projeto Futuro, oficina do CEP, da assistência social, do Bazar da Pechincha, do trabalho da gestante, da oficina de evangelização das crianças, da mocidade, do teatro, da música, do teatro, digamos assim, da música espírita, da mocidade espírita. Vejam, no dia 15 de dezembro de 2005, nós estávamos realizando ali na Praça do Santuário a primeira encontro cultural espírita de Divinópolis. Você nem imagina o objetivo desse trabalho. É levar para toda a comunidade, espírita ou não, o que acontece dentro do movimento espírita. Vejam a Praça do Santuário. Quanta gente estava ali presenciando a música, o teatro espírita, a mocidade espírita, o trabalho espírita, do livro espírita, da oficina de bate-papo espírita. Foi uma tarde que nos deixou muitas saudades. Era feita em módulos de oficinas, eram várias oficinas, inclusive estava chuvoso esse dia. Notem vocês aqui que são várias oficinas, com vários centros espíritas participando conosco, embora não houve adesão de todos. Veja aqui a banca do livro espírita Humberto, mostrando a literatura espírita.
Muito bom trabalho. Um trabalho nós levamos para fora do centro espírita, meus amigos. O que nós temos de bom dentro do movimento espírita? A cultura, a arte, a pintura, a música, o teatro, a literatura espírita, na cultura espírita. E levamos para fora do centro espírita a palestra espírita, realizada numa praça pública, na onde dezenas de pessoas não espíritas ali sentavam conosco para ouvir uma palestra espírita sobre temas palpitantes. Talvez seja o trabalho espírita que o CEP, juntamente com os centros espíritas, a Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, realizou em Divinópolis. Mas foi o nosso dedo, o dedinho do CEP, foi nossa iniciativa, juntamente com o movimento espírita de Divinópolis. E fizemos essa eloquente, bela, linda encontro cultural espírita. Maravilhoso, digo para vocês. Já estamos para o 13º encontro cultural. Ali foi lançado a semente do que nós temos dentro do centro espírita, do nosso movimento espírita. Temos ali o trabalho dos espíritas, sem preconceito. Para terminar esta homenagem ao meu amigo Gilberto Carlos. Não te guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor. Se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco. Estudemos a rota de nossa multimilenária romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar em morredouro na eternidade. E acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Amigo, eu não sei quando você vai ver esse vídeo, vai assistir, mas em qualquer tempo que você estiver vendo esse vídeo e nos ouvindo, eu quero dizer a você que a coisa, além da minha família, dos meus entes queridos, a doutrina espírita, para mim, é uma das coisas mais importantes que eu tenho. Além da minha família, que eu abracei e o abraço até hoje. O meu trabalho na seara espírita é feito com muito amor, é feito com muito carinho, é feito com muita dedicação, com muita exclusividade. E eu falo para você, amigo, que está me ouvindo, eu abracei essa causa há mais de 40 anos atrás e não deixarei nunca mais. O meu trabalho é juntamente com Jesus. Não é para Ele, não. Porque o que eu faço não é para Ele. O que eu faço é a mim mesmo que estou fazendo. Mas junto com Ele é que eu consegui trazer esse trabalho até esse momento de eu poder fazer esse vídeo e dizer do meu trabalho, do meu tributo, do meu amor pela causa espírita, por Jesus, por Deus nosso Pai. E convido a você, amigo, seja um morão, seja esse grande morão que há de segurar essa cerca, para que o movimento espírita não se escampe, não se desmorone, que eu mantenha firme nos seus ideais
e que você conte com a espiritualidade. Porque eu tenho na minha companhia grandes vultos da espiritualidade maior, que sempre está comigo, me protegendo, me amparando, me inspirando o meu trabalho, o nosso trabalho. Conte com a ajuda deles, porque eu digo para você, sem eles, eu jamais daria conta de poder realizar tamanho pequeno trabalho. Porque hoje eu sou espírita, amanhã quero ser cristão. Um dia na eternidade eu quero ser um Cristo. Nosso trabalho é assim, da ameba, do átomo ao arcanjo. Eu estou nesse meio caminho. Convido você a fazer como eu fiz, com muito amor, com muito desprendimento, com muito investimento. Não medir os esforços, trabalhar pela causa espírita, porque dela eu recebi muito, e agradeço ao meu bom Pai por tudo, pelas dádivas, pelas benesses que ao céu me há de proporcionar sempre. Obrigado, um abraço à posteridade, o movimento espírita no futuro. Um beijão para todos. Um dia, quem sabe, nós nos encontramos por aí, nessa grande seara espírita. Obrigado, amigos. Fica com Deus. Muita paz para todos. Muita luz do Cristo. Muita proteção na espiritualidade maior.